Você já acorda cansada, corre para o trabalho, tem que dar conta de trabalho, de casa, de família, de saúde, de estudos, e no meio disso tudo ainda encontrar um tempo para você. Conta uma coisa, você sente que o seu dia acaba e a sensação de que você não fez nada para você, de que o tempo escorreu pelos seus dedos e só viveu o dia apagando incêndios. Se você se sente assim, saiba que você não está sozinha. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje e provavelmente, para não dizer com toda certeza, o problema não seja a falta de tempo, e sim um vilão que está presente aí na sua rotina, mas que talvez você ainda não identificou. Justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou te ajudar a identificar, vou te dizer quem que é esse vilão, como que ele está roubando o seu tempo, a sua energia, e como que você pode retomar esse controle para conseguir de fato reorganizar o seu tempo, ter mais tempo para conseguir fazer as suas coisas. Você vive com aquela sensação de que a agenda está cheia, que você, embora tenha muita coisa para fazer, muitas vezes não consegue cumprir tudo aquilo que você colocou na agenda. A sensação de que você está correndo numa esteira continuamente, mas não sai do lugar. No final do dia, você começa a pensar em tudo aquilo que você fez e mais ainda em tudo aquilo que você não fez. Isso começa a gerar uma culpa que vai se acumulando, e se você não perceber isso a tempo e isso continuar persistindo, você começa a se sentir mais irritado, mais cansado e pode começar até a ter sintomas físicos. E o inimigo aqui não é o tempo ou a falta dele, é o piloto automático, é essa energia caótica que a gente vem vivendo cada vez mais e que começa a engolir nossos dias, nossa rotina, e muitas vezes ele se disfarça de produtividade, de muita coisa, de muito trabalho, mas na verdade ele começa a agir de forma sorrateira, a roubar o nosso tempo, a nossa energia, nossa clareza, até a nossa saúde. E esse piloto automático muitas vezes faz você acreditar que você nunca tem tempo, de que você precisa de mais horas no seu dia, e caso você não tenha percebido, isso não é possível ainda. Na verdade, esse tempo, ele existe, ele está aí, só que muitas vezes ele está ou mal distribuído, ou ele está sendo ocupado com tarefas que não são realmente importantes, não são determinantes para que você precise chegar nos seus objetivos e que acabam ocupando o seu tempo que poderia estar sendo dado para outras atividades mais essenciais, com coisas que não necessariamente precisariam estar sendo realizadas ali naquele momento. E como você está vivendo nesse modo automático, você não percebe, ou então você não consegue ter a clareza de entender que aquilo que você faz, você apenas está repetindo o que outras pessoas estão fazendo e você nem sabe por que você está repetindo aquilo também. Seja porque é algo que já vem passado ali, desde seus avós, de sua mãe, e você apenas está repetindo aquele modo de agir, ou porque realmente tem outras pessoas, inclusive hoje com as redes sociais, que a gente vê muitas pessoas tendo vários hábitos diferentes e que é muito comum de a gente ver alguém realizando alguma coisa, de querer adaptar, incluir aquilo na nossa rotina, mas muitas vezes esse hábito que a outra pessoa faz na rotina dela é determinante para a realidade dela, mas não é para a sua. Só um ponto muito importante aqui. Eu não estou querendo trazer aquele discurso de todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu não acredito nisso, porque eu sei que a gente vive num país, em um mundo que é muito desigual, desigualdades sociais, financeiras, de acesso, e cada um tem uma realidade que é totalmente diferente do outro. Então, eu não posso dizer que porque a Aninha consegue acordar cedo, treinar, empreender, cuidar da casa, cuidar da saúde dela, que todo mundo consegue fazer a mesma coisa, porque isso não é verdade. Essa comparação e essa tentativa de encaixar todo mundo nesse rótulo de que as 24 horas são iguais para todo mundo não funciona, e na verdade só gera mais frustração, só gera mais aquela comparação negativa que gera um sentimento de incapacidade. E a realidade é que cada um tem uma vivência, cada um tem uma rotina, cada um tem uma condição de vida diferente, e isso a gente não pode querer comparar e igualar. E o que acontece quando esse ladrão de tempo, esse piloto automático, está no controle da sua vida? Além daquela sensação de que você nunca tem tempo para nada, que você sempre precisa fazer mais para conseguir dar conta de tudo e que você precisaria ter mais horas no seu dia, você pode começar a ter sintomas físicos como irritabilidade, dor de cabeça, pode ficar com constipação, você pode ter um ganho de peso, você vai se sentir exausto com essas dores musculares, sintomas de saúde mental como ansiedade, falta de foco, a irritabilidade, a cognição pode ficar prejudicada, efeitos na saúde, na vida pessoal, relacionamentos podem ficar prejudicados tanto por conta dessa falta de tempo, de você nunca conseguir ter tempo para as coisas, como também pela própria irritabilidade, pela ansiedade que
começa a afetar as relações também. Tem estudos que mostram que pessoas que não têm uma rotina estruturada, elas perdem até 30% da sua qualidade de vida por conta dessa má organização das tarefas, por conta desse mau gerenciamento do seu tempo. Mas é claro que existe uma solução, existe uma esperança para isso. Existe uma forma de você fazer essa mudança, de você conseguir encontrar um equilíbrio e você conseguir gerenciar, sair desse modo automático. E isso não é com mais correria, não é colocando mais coisas no seu dia, não é tendo mais tempo. É com estratégia, você aprender a estruturar a sua rotina para que ela seja funcional para você, respeitando o seu jeito, o seu momento, a sua realidade, o seu momento atual. E é justamente isso que eu trabalho e que eu ensino na minha mentoria, de você aprender a criar essa estratégia para você conseguir organizar a sua rotina e a sua vida, para que você saia dessa rotina caótica, que te deixa sobrecarregada, para que você consiga ter uma rotina que, ainda que seja muito cheia, ela seja mais leve, que você consiga encontrar momentos no seu dia para incluir o autocuidado, para incluir coisas que fazem bem para você, um hobby, um esporte. Na descrição do vídeo tem um link para você saber mais sobre a mentoria. Você pode usar o QR Code que está aqui na tela para você se inscrever e saber mais sobre a mentoria. Quando você ganha essa clareza, quando você enxerga e entende o que está roubando o seu tempo e que você não precisa de uma lista imensa de tarefas para cumprir ao longo do dia, você começa a perceber que dá para se cuidar, dá para ter uma rotina leve e ainda assim cumprir todas aquelas demandas que você tem que cumprir diariamente. Eu vou deixar 2 exercícios práticos que você pode começar a implementar no seu dia já e para começar a sentir essas mudanças. O primeiro dele é a regra 135. Em vez de você criar uma lista interminável de tarefas para você cumprir durante o dia, você vai definir uma tarefa grande, que é aquela que tem o maior impacto, que realmente é necessário que você cumpra no dia. 3 tarefas médias, que são aquelas tarefas importantes e que são necessários que você cumpra naquele dia, mas que não são tão essenciais e importantes quanto a tarefa grande. E 5 atividades pequenas, que são aquelas atividades rápidas e fáceis de executar, que podem inclusive ser feitas no intervalo entre as tarefas maiores. Isso tira você dessa lista infinita e dá aquela sensação de realização, de que você está realmente conseguindo avançar nas suas atividades. E a segunda é a pausa consciente, é você reservar ali de 5 a 10 minutos no seu dia para poder respirar, para tomar um café, tomar um chá, se alongar, fazer algo ali realmente com presença, sem estar mexendo no celular. E isso parece muito pouco, parece uma coisa boba, mas é algo que realmente vai trazer aquela sensação de que você recarregou a sua energia para continuar o dia. O vilão não é a falta de tempo, o vilão é o piloto automático que você deixou controlar a sua vida e que você pode mudar, aprendendo a organizar a sua rotina de uma forma que seja mais leve e funcional para você. Me conta aqui nos comentários qual o maior desafio da sua rotina hoje. Eu vou adorar ler e trazer conteúdos que possam ajudar você a resolver esses problemas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo para eu saber que você gostou, para eu saber que ele te ajudou de alguma forma. Eu te vejo no próximo vídeo.